qual o valor que um psicólogo paga de impostos para emitir nota fiscal? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. Se você é psicólogo ou está na faculdade de psicologia, vai se formar e tem dúvidas de questão de abertura de empresa, de quanto você vai pagar de impostos ao emitir nota fiscal para os seus pacientes, acompanhe este vídeo comigo. Então, a primeira dúvida quando se fala em abertura de empresa para emissão de notas fiscais, a gente vê muitos profissionais da psicologia questionando na internet se eles podem ou não ser MEI. E infelizmente, para o profissional da psicologia, ele não pode ser MEI. Por quê? Porque ele é um profissional que ele trabalha com o seu conhecimento intelectual. E todos esses profissionais que trabalham com o intelecto, eles estão excluídos do rol de atividade do MEI. Então não é só questão de psicólogos. Médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, até mesmo advogado, arquiteto, engenheiro estão excluídos dessa lista de atividades permitidas para ser MEI. Então, não resta essa possibilidade para você que é psicólogo fazer a abertura da sua empresa como MEI. E aí a gente tem outras opções, que seria uma microempresa, que é uma ME, e uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que geralmente acaba sendo já uma clínica de psicologia que já tem um certo faturamento, uma clínica já um pouco maior, tá? Mas quais que são as diferenças? A ME, ela pode faturar até R$360 mil nos últimos 12 meses e a EPP já pode faturar 4.800.000. Então, por essa questão de faturamento, a gente já consegue ver que são empresas diferentes na questão de tamanho dessa empresa. Você pode sim começar como ME e futuramente você se tornar uma EPP, tá? Sem problema algum. Questões tributárias, tanto para ME quanto para EPP, não tem diferença de questões tributárias. As duas podem sim optar pelo regime do Simples Nacional, onde vão ser enquadradas nas mesmas alíquotas tributárias. O que vai diferenciar a questão tributária, o que comanda o valor que você paga de imposto, é o valor que você emite das suas notas fiscais. Então, se tem uma clínica que está emitindo 50 mil, ela vai pagar os impostos sobre aqueles 50 mil. Já se tem uma clínica que está emitindo 5 mil reais, ela vai pagar os impostos, consequentemente menores, sobre aqueles 5 mil que ela está faturando. Então, para a gente poder ter aqui uma noção, vamos fazer um exemplo de uma clínica que faturou em um determinado mês 10 mil reais. Então seria uma clínica que está começando, abriu recentemente seu CNPJ e faturou 10 mil reais. Esses 10 mil reais não quer dizer que seja um paciente que te pagou 10 mil reais. Pode ser 10 pacientes que te pagaram 1.000, 20 pacientes que te pagaram 500 e assim sucessivamente. O faturamento, a apuração dos impostos, ela é realizada com a soma de tudo que você recebeu dos seus atendimentos dentro do mês. Então sempre vai somar ali todos os atendimentos, por exemplo, o mês de abril de 2024, soma todos os atendimentos no começo do mês de maio e aí a gente faz a apuração dos atendimentos do mês de abril. Então aqui, 10 mil reais. Essa empresa, pela questão de faturamento, ela seria uma ME e ela optaria pelo Simples Nacional. Por quê? Porque isso seria o mais prudente para essa empresa. Existem outros regimes tributários, mas não se enquadra aqui nessa questão de faturamento, até porque pagaria mais impostos. Então, o Simples Nacional a gente pode utilizar de uma estratégia que se chama Fator R. O que é isso? O regime do Simples, ele é regido por anexos. Então nós temos vários anexos. Se você abre uma empresa com atividade de prestação de serviços de psicologia, e enquadra essa empresa no Simples Nacional, ela vai lá para o anexo 5. E qual que é o problema desse anexo 5? A tributação inicial desse anexo 5 é de 15,5%. Ou seja, se você emitiu R$1.000, você vai pagar R$150,50 referente àqueles R$1.000. Isso somente de Simples Nacional. Com a estratégia do Fator R, nós conseguimos pegar essa clínica de psicologia e colocar ela no anexo 3. E qual que é o benefício? O anexo 3, inicialmente, ele é de 6%. Então, de 15,5%, para 6%, nós temos uma redução tributária de 9,5%. Muito significativa, principalmente para as clínicas que estão iniciando e não tem muito caixa para ficar pagando o imposto
mas quer trabalhar legalizado para que não tenha problemas futuramente com a Receita Federal. Então aqui vamos ver essa questão da estratégia tributária, o que seria realmente essa questão do fator R. O fator R, ele é um índice que eu preciso que pelo menos 28% do seu faturamento esteja empenhado em folha de pagamento de funcionários ou no seu próprio Prolabore, no Prolabore do proprietário dessa clínica de psicologia. Você está abrindo a sua clínica, você não vai contratar nenhum funcionário, e aí você se pergunta, mas eu vou poder utilizar o fator R? Vai. Por quê? Porque a gente vai pegar esses 28% e vai colocar como Prolabore seu. Então 28% de 10 mil, a gente teria aqui 2.800 de Prolabore. Ah, mas e se eu quero já abrir minha clínica e mesmo que eu não tenha faturamento ainda, eu vou contratar uma secretária porque eu já quero começar a trabalhar tendo uma secretária. Vou poder utilizar também o fator R? Vai, sem problema algum. Quando você começar a ter o seu faturamento, nós vamos pegar o salário da sua secretária. Se ele não atingir esse índice de 28%, nós vamos complementar com o seu Prolabore para que chegue nesses 28%. Mas aqui no nosso exemplo, nós utilizamos uma opção de uma clínica que está iniciando, então ela não tem secretária, tem apenas o Prolabore do proprietário da clínica. Então os 2.800, o que teria que pagar de imposto sobre esse Prolabore? Teria que pagar o INSS e mais o imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda é aquele que quando você trabalha pela CLT, quando você é contratado por uma empresa, você vê que vem descontado no seu holerite. E aí depois, no ano seguinte, você vai lá fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física e é aquele imposto de renda que você ou restitui ou acaba tendo ainda que pagar uma diferença para a Receita Federal. Então o INSS de 11%, nós teríamos 308. E o imposto de renda, ele também tem uma tabela. E nessa tabela tem as alíquotas de acordo com o valor que você recebeu, ou de salário, ou de Prolabore. E no caso, para 2.800, a gente teria aqui, na nossa tabela do imposto de renda, 7,5% para tributar de imposto de renda, o que daria R$17. Ah, mas por quê? Eu fiz o cálculo aqui de 7,5% de 2.000 e não deu R$17. Como que você chegou nesses R$17? Para calcular o imposto de renda existe uma fórmula, como se fosse uma equação. Então nós temos aqui o Prolabore, nós pagamos o INSS, né? Pagamos aqui o INSS. Então esse INSS ele tem que ser subtraído daqui para que eu chegue na base de cálculo do IR. E aí sim eu vou aplicar os 7,5%. E além disso, na mesma linha lá dessa tabela do imposto de renda, onde eu encontro esse 7,5%, eu vou encontrar uma parcela dedutível, que eu tenho que subtrair da conta total que deu aqui, do 7,5% aplicado sobre os 2.800 menos os 308. Então perceba-se que um simples cálculo de imposto de renda retido na fonte, que é praticamente uma equação matemática, vira ali algo complexo. Então por isso que é importante você, profissional da psicologia, ficar tranquilo para atender os seus pacientes e contratar uma contabilidade especializada no seu ramo, para que você possa ficar tranquilo e não ter que ficar fazendo esses cálculos. Você não tem que ficar se preocupando com esses cálculos, desde que você esteja o apoio de uma contabilidade especializada. Então voltando aqui, a gente tem o INSS, o imposto de renda e o que mais que esse profissional da psicologia vai pagar pelos 10 mil que ele emitiu de nota fiscal. Bom, ele vai ter que pagar os 6% que eu coloquei lá no anexo 3 do Simples Nacional. Esse 6% é inicial, quanto mais você faturar, essa alíquota ela pode ir subindo, tá? Mas aqui nesse exemplo é uma clínica inicial, então 6% de 10 mil, R$600. Aí eu vou somar esses 600 com os 308 e mais os 17 e vou chegar num total de 925. Então uma clínica de psicologia abriu seu CNPJ, é uma microempresa, ela optou pelo regime tributário do Simples Nacional, a sua contabilidade utilizou a estratégia do fator R, você vai ter um gasto aí, um custo, né, para ter os seus impostos em dias, faturando R$10 mil, de R$925. Então é muito importante que desde o início você conte com o apoio de uma contabilidade especializada. Por quê? Isso além de planejamento tributário, é planejamento estratégico. É você ter a estratégia de contratar um profissional adequado para a sua clínica,
para que você se preocupe no que realmente vai importar para o seu faturamento, que é atender bem os seus pacientes, assim como nós fazemos aqui e atendemos bem os nossos clientes. Então, se você tem alguma dúvida ainda, você pode procurar outros vídeos de psicólogos que tem no nosso canal ou comentar aqui nesse vídeo, pois nós teremos o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora, se você já quer entrar em contato e falar com um de nossos contadores especialistas, na descrição desse vídeo tem o link com os nossos contatos. E não deixe de se inscrever no nosso canal, pois assim você nos ajuda e continua recebendo esse tipo de conteúdo. E compartilhe esse vídeo com seu amigo aí da psicologia que também tem essa mesma dúvida que você. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.